Evangelho de Mateus, capítulo 6. Essa é a minha última exposição de passagens escolhidas, vamos assim dizer, aleatoriamente nas Sagradas Escrituras, porque a partir do domingo que vem eu retorno às exposições sobre o Evangelho de João. Eu orei e pensei, meu Deus, não há perspectiva de nós voltarmos à vida normal da igreja, porque a minha intenção era manter 2 meses, quem sabe, 3 meses, nesse esquema de pregação em que eu seleciono os textos durante a semana e os apresento do púlpito da igreja no domingo, okay? E a fim de que, portanto, logo em seguida a gente retome as exposições de João aqui na igreja. Só que nós não estamos vendo perspectiva de retorno aos cultos aqui no nosso templo. E, portanto, eu cheguei à conclusão que ficaria um hiato muito grande entre a última pregação sobre o Evangelho de João e a próxima. Portanto, no domingo que vem, eu darei início às exposições, ou melhor, reiniciarei as exposições de João. E eu confesso a vocês que eu me sinto mais confortável, mais à vontade. Não foi fácil para mim nos últimos dias pregar a partir de textos selecionados durante a semana, porque eu estou tão habituado a pregar expositivamente passagens inteiras das Sagradas Escrituras, que eu me sinto muito mais confortável quando eu assim o faço, porque parece que eu estou dentro, e de fato é o que acontece. Você imerge no texto e fala a partir daquele contato longínquo, semanal, ali, constante com a palavra de Deus, que faz, portanto, com que você se aproxime do espírito, da intenção do livro que está sendo estudado. Portanto, a partir da semana que vem, retorno às exposições do Evangelho de João. E nessa última exposição livre, eu pensei em nós meditarmos sobre uma passagem muito conhecida da Igreja Presbiteriana da Barra. Eu penso que os irmãos já me viram trazer esse texto do púlpito para o púlpito da nossa igreja em mais de uma ocasião, e eu vou fazê-lo novamente hoje. Mas é aquilo, nós ficamos na expectativa de que sempre ocorra o novo, porque a palavra de Deus é riquíssima. Eu me lembro da dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, dizer que estudar a Bíblia é como contemplar uma noite estrelada. Quanto mais os seus olhos se fixam no céu, mais estrelas você vê. Então é isso que ocorre, de maneira que também tem de maneira que quanto mais nós olhamos para o texto, mais verdades nós observamos. E também tem o fato de que o tempo passa e deixa suas marcas no coração, e se você anda com Jesus, nessa dinâmica de comunhão com Deus, você cresce e amplia-se a sua percepção da beleza, da verdade contida na palavra do nosso Deus. Então, é o que eu espero que aconteça hoje. Agora, tem mais um motivo. É que é um texto muito pertinente à nossa realidade, porque se você me perguntasse hoje qual é a sua maior preocupação com a igreja, hoje a minha preocupação número 1, é claro, a gente se preocupa em que os membros, como também os demais irmãos, porque eu confesso a vocês que os que estão me acompanhando pelo Facebook são muito queridos, são pessoas com as quais eu estou interagindo nas redes sociais, pessoas que se sentem muito próximas de mim e, portanto, acaba que a gente se afeiçoa, ou melhor, acaba que nós nos afeiçoamos ou que a gente se afeiçoe por esses irmãos, embora nós não os conheçamos tão intimamente como eu conheço os membros da Igreja Presbiteriana da Barra. Mas quando eu penso, então, nesse contingente enorme de irmãos na fé, tem preocupação, é claro, com a saúde econômica da família, que os irmãos estejam pagando, pelo menos, as suas contas, vivendo com o mínimo de dignidade, naquele espírito, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Também eu peço a Deus que todos sejam preservados do contágio com esse vírus. Agora,
há uma preocupação também com a manutenção da saúde mental e espiritual dos irmãos. E quando eu penso em tratar dessa saúde mental, dessa saúde espiritual, eu penso a partir do tratamento que eu estou dando à minha própria alma. E uma alma que muitas vezes se vê próxima de uma melancolia, em razão, sabe, de uma tristeza que bate à porta do nosso coração, em razão do noticiário trágico, das cenas de enterro, de famílias enlutadas. Esses dias eu vi uma moça, e me parece uma jornalista, com milhares de seguidores no Twitter, e ela então dizia o seguinte, foi essa semana, olha, eu estou saindo por tempo indeterminado do Twitter, porque eu acabei de perder o meu pai por força do contágio do vírus, do Covid-19, e eu não tenho forças para voltar para as redes sociais, e eu nem sei como é que eu vou fazer da minha vida, porque o meu pai era muito especial para mim. Então, contato com isso, contato com pessoas do seu relacionamento que estão sofrendo, isso é mais um desgaste, outros que estão passando por tribulações financeiras, questões também relativas à família, conflitos de relacionamento, meu Deus. Então, nessas horas que eu vejo tantos passando por esses problemas, e alguns dos quais tão próximos da minha vida, nessas horas, então, eu tenho o desejo de passar adiante aquilo que tenho, acredito, recebido da parte de Deus e que tem me ajudado a manter o mínimo de sanidade em dias tão complicados como esse. Então, e se há algo que tem ajudado a reordenar minha mente, manter a sobriedade, e apesar de sentir essa pressão no espírito, dessa melancolia, sabe, não ter tombado ainda e continuar resistindo a ela, sabe, eu não tenho a mínima dúvida que o que tem sido mais essencial nesse período é a vida de oração. Assim, de não conseguir me apartar da comunhão com Deus, daquela comunhão diária, que envolve períodos do dia em que eu só oro, e que não faço outra coisa que não seja, portanto, orar, estar na presença de Deus, interceder pela sua vida, pela vida dos meus parentes, dos meus amigos mais próximos, apresentar minhas questões, aquilo que me angustia, e clamar a Deus por resposta para os problemas os mais diversos que o país está enfrentando, sabe? Como também aqueles momentos em que eu acordo 4 da manhã, 4h30, às vezes 5 da manhã, e vou direto para o meu escritório, para a minha biblioteca, e ali acendo o abajur, e abro minha Bíblia e leio a Bíblia em espírito de oração. Amigo, eu não estou falando isso para me apresentar a você como uma referência de santidade. Seria ridículo e mesquinho usar desse expediente para ganhar o respeito, a admiração das pessoas. O que eu quero é passar adiante o que tem funcionado na minha vida. Vou falar com muita franqueza. Eu teria enlouquecido se não estivesse, nesses dias, ou se não estivesse ouvindo a voz de Deus por meio dos momentos em que eu reservo para estar a sós com Ele, na sua presença, falando e ouvindo. Eu estou aqui hoje com esse objetivo. Eu quero apresentar um texto das Sagradas Escrituras que, em nome de Jesus, o estimulará a não abrir mão daquele contato íntimo com o nosso Deus por meio da oração. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes é uma pressão no espírito
que eu sinto fisicamente. Fisicamente. Por exemplo, a imagem de você, essa imagem não sai da minha cabeça, de você levar uma cesta básica por uma favelada, e ela abrir a porta, e quando ela vê a cesta, desatar a chorar, dizendo que não tinha mais nada na sua despensa. E aqueles que não têm nada na sua despensa e que não estão sendo alcançados por essa filantropia. Tanta gente sem rumo, tantos angustiados, problemas filosóficos, teológicos, e muitas vezes os pastores não são sábios nem bíblicos na hora de aconselhar pelas redes sociais aqueles que os procuram em busca de respostas para as suas questões. Então, oração é central. Alguém já disse que é o fôlego da alma. E nessas horas que eu me sinto pressionado e vou para a oração para recobrar o fôlego da vida, a impressão que eu tenho é como se uma porta tivesse sido aberta e eu entrasse num outro mundo. Sim, num outro mundo, num mundo de aconchego, num mundo de paz, num mundo de esperança, num mundo onde o conteúdo da informação não é aquele que nós encontramos nos telejornais, que tem imenso valor, mas que não são capazes de trazer aquela esperança que nós só podemos encontrar em Cristo. Eu não tenho como descrever o descanso de alma que experimento quando pego minha Bíblia, acendo aquele bendito abajur e entro em comunhão deliciosa com a luz. É sobre isso o que eu gostaria de falar. Aí alguém pode estar me ouvindo agora e dizendo, olha como que a religião funciona na vida dessa gente. É uma muleta. O que esse pastor está falando é como fugir da realidade. Fugir da realidade coisa nenhuma, parceiro. Sabe? Essa semana fui para as comunidades aí trabalhar. Estou em contato com o mundo real, levando arma na cara. Essa semana foi especialmente difícil, porque você anda pelos lugares mascarado. Teve um lugar que eu fui aqui, que o sujeito simplesmente a 3 metros de mim apontou a pistola na minha direção. Você imagina a cena? E você tendo que levantar a camisa e depois abaixar o rosto, abaixar a máscara, a fim de dizer o que você estava fazendo ali. Então não se trata de um escape da realidade. Pelo contrário, é o contato com o mundo real. Muito mais real do que isso, porque isso aqui é transitório. Essa pandemia vai acabar. Esse vírus vai ser morto, vai passar. Está tudo em processo de transformação inexorável. Agora, esse mundo no qual nós penetramos pela oração é eterno. E ali nós respiramos um ar diferente. Não abra mão disso, é sobre isso que eu gostaria de falar. Vamos lá então para Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 6, verso 5. E quando orarem, aqui está o Senhor Jesus falando sobre o que fazer quando nós o que fazer quando nós tomamos a decisão de buscar a Deus por meio da oração. A oração é um dos principais exercícios da fé. O que eu estou querendo dizer com isso? A fé entra no coração de um ser humano, imediatamente ele é movido a orar. É possível você orar sem ter nascido de novo. Há aquilo que nós poderíamos chamar de oração pagã, ou oração dos hipócritas. Os fariseus oravam muito, inclusive jejuavam, os fariseus contemporâneos de Cristo, 2 vezes por semana. E contudo, muitos não tinham nascido de novo, a maioria.
Não conheciam ao Pai. Conheciam, sabe, a religião, as instituições do seu tempo, religiosas, mas não conheciam a Deus, não passaram por um encontro visceral com o seu Criador. Agora, é impossível uma pessoa nascer de novo e não buscar a presença de Deus através de oração. Essa nova natureza concedida pela graça de Deus move o ser humano na direção do seu Criador. Então, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Então, é possível você orar movido por uma motivação pecaminosa. E aqui o Senhor Jesus fala sobre uma delas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. O que o Senhor Jesus está falando é sobre pessoas que só têm vida de oração em público, na igreja. Porque ali elas encontram uma grande motivação para orar. Que motivação é essa? Serem vistas pelos seres humanos, a fim de obterem respeito por parte dos membros da igreja. Então, isso pode acontecer. São os pecados do altar, os pecados da religião. Nós nunca podemos nos esquecer do fato de que o mundo das instituições religiosas tem tentações que são peculiares a essa espécie de vida. E uma delas é essa. Nenhum ateu tem preocupação com esse tipo de coisa. Ele não quer ascender socialmente, obter respeito, ser amado por via da religião ou da prática religiosa. Ele não acredita nisso. E até uma ofensa chamá-lo de um místico, ou de religioso, ou de alguém que, apesar de ateu, se comporta como se não fosse. Muitos ficam ofendidos com isso. Agora, entre nós, que temos em autoestima a oração e que julgamos que os regenerados têm vida de oração, ostentar essa espécie de espiritualidade pode ser o objetivo de muitos, e o é. Agora, veja só, é por isso que algumas orações na igreja são insuportáveis. E às vezes eu aconselho em reuniões de oração para que as pessoas não orem muito tempo. Porque se você não tem uma vida de oração em secreto, as suas orações públicas são difíceis de ser ouvidas pelos que nasceram de novo. Porque elas não brotam daquela relação que flui naturalmente, fruto de uma verdadeira intimidade com Deus. Então o Senhor Jesus faz esse alerta. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. A meta não é ser visto por Deus, a meta é ser visto pelo homem. A meta não é encontrar a aprovação divina, a meta é encontrar a aprovação da religião. Aí o Senhor Jesus, então, após falar sobre essa oração pessimamente motivada, descreve a oração que é fruto da compreensão da mensagem do Evangelho. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa? São vistos como homens e mulheres de oração na igreja. Essa é a recompensa. Embora suas orações não sejam ouvidas. São conhecidos na igreja, mas não são conhecidos no céu. Mas a orar, então veja só, mas a orar, aqui o Senhor Jesus, repito, descreve a oração cristã, porque existe
a oração pagã. Existe aquela espécie de oração que é condicionada por uma visão de Deus oposta ao conceito cristão, vamos assim dizer, de divindade. Porque uma coisa é você orar a Deus, outra coisa é você orar ao Pai. Jesus não nos chama para orar a Deus, Jesus nos chama para orar ao Pai. Deus Todo-Poderoso, imutável, eterno, infinito, autoexistente, único. Mas Pai é o nome cristão para Deus. E o Senhor Jesus então declara, mas ao orar, entre no seu quarto. Isso é alguma coisa, isso é extraordinário. Note bem, todos estão querendo sair de casa. A faixa fica em casa causa terror na maioria dos seres humanos, que não aguentam ficar dentro de casa. E por que não aguentam ficar dentro de casa no seu quarto? Porque o silêncio faz com que eles tenham contato com sua própria alma. Eles têm que ouvir os clamores dos seus corações. E ouvir o clamor de um coração que não foi tangido pela graça é desesperador. A última coisa que o ser humano quer é ouvir a si mesmo. Tomar consciência da sua finitude, do caráter incerto da vida, de que sua existência passa como uma sombra, que de certa forma é um fantasma, que hoje está aqui e amanhã desaparece, e no decurso de uma geração tem sua memória esquecida para sempre. Às vezes, quando muito, os filhos ainda conseguem se lembrar da imagem daquele que se foi. Mas já na geração dos netos em diante, simplesmente essa pessoa deixa de existir para a humanidade. E quando muitos pensam no caráter contingente da vida, você amealha riquezas durante anos, mediante trabalho duro, para tudo ser dizimado, numa crise como essa. Impressionante. Esses dias eu conversava com um morador do meu condomínio. E ele e a esposa têm feito refeições no condomínio, estão vendendo para os condôminos. E pratos muito saborosos. Ela já teve um bistrô, que não tem mais, e ele me contou que abriu um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. E com a crise, simplesmente, depois de ter feito um baita investimento nesse restaurante, mantém as portas fechadas e eles estão sem renda. Ele falou que outro dia foi acometido por uma crise de choro. Lágrimas descendo em meio a uma brutal crise de ansiedade. Meu Deus. É claro que essas crises atingem a todos e nós cristãos estamos expostos a elas. Contudo, não precisa necessariamente ser assim. Se tal ocorrer, nós não teremos em nossas vidas um Deus irado, acrescentando ao nosso sofrimento o sofrimento adicional da culpa. E assim, portanto, nos convencendo em meio ao nosso desespero que simplesmente nós somos incrédulos com os quais o próprio Deus não consegue mais manter contato, conviver, porque perdeu a paciência conosco, em razão da manifestação de tamanho espírito de incredulidade. Não, a Bíblia reconhece que os mais estimados servos de Deus passam por essas crises. Mas a Bíblia afirma que não precisa necessariamente ser assim. Que é possível você atravessar essas crises, sabe, como que a cruzar o vale da sombra da morte, mas podendo dizer, não temerei,
porque tu estás comigo. E, portanto, o texto aqui fala sobre entrar no quarto. Nós, cristãos, podemos entrar no nosso quarto. Nós podemos ouvir a voz do nosso coração, porque para cada palavra de desespero nós temos um contraponto baseado nas promessas de Cristo para silenciar o inferno inteiro. E muitas vezes basta uma só palavra para fazer todos os demônios se silenciarem. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Está encerrada a conversa. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu fui batizado e tenho uma aliança com o meu Salvador. Eu sou filho de Deus. Arreda Satanás. É isso que a Bíblia nos manda fazer. Muitos podem dizer, mas isso é místico demais. Mas esse é o chamado que Deus faz para você e para mim. Análogo à experiência de Davi com Golias. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui o Senhor Jesus fala sobre entrar no quarto. Por que entrar no quarto? Porque o cristão ama a solitude. Aquilo do que muitos fogem desesperados, que é ficar dentro de casa, ou você chega numa fazenda, num sítio, a primeira coisa que faz é ligar o rádio, aparelhar de som ou o computador. O cristão verdadeiro, nascido de novo, ele ama a solitude. Estar com o seu amado Jesus, manter comunhão deliciosa com a luz, sentir o aroma de Cristo, ver a verdade saltar das Sagradas Escrituras e ser aplicada pelo Espírito Santo em seu coração. Entra no teu quarto e fechada a porta, é o momento da sua intimidade. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias, uma vez comentando essa passagem comigo, famoso reverendo Antônio Elias, que plantou a igreja onde eu me converti, meu pai espiritual, ele dizer a seguinte coisa: isso é como casamento, meu filho. O casal mantém a vida em comum durante o dia, na presença de todos, mas há um momento em que da mais alta intimidade, em que a porta é literalmente fechada, a fim de que ninguém tenha acesso àquela espécie plena de comunhão. E há momentos que nós devemos fazer assim. Orientar a família, orientar os filhos, sabe? E dizer, por favor, me permita ter esse momento, eu preciso dele. Olha, eu vou dizer uma coisa que uma vez eu falei para minha esposa, nem sei se eu deveria mencionar isso aqui numa ocasião como essa. Eu disse para ela, eu preciso desesperadamente desses momentos, senão viro um monstro. É como Robert Murray McCheyne, famoso pregador escocês, certa vez declarou: o meu coração é como pólvora seca. Basta uma faísca. Ele estava falando sobre a faísca da tentação para incendiá-lo. E eu preciso, portanto, mantê-lo constantemente umedecido com a graça de Deus, que é fruto dessa vida de comunhão com o Criador por meio da oração. Então o Senhor Jesus diz, e fechada a porta, ore ao seu Pai. Ore ao seu Pai. Você está entendendo agora por que o cristão ama a solitude? Você está entendendo por que o cristão... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Em geral, as viagens que eu faço aí pelo exterior, quando eu tenho oportunidade de sair do país, ou até mesmo que eu faço aqui no Brasil, elas em geral terminam com o meu coração tomado de saudade da rotina de oração. E chega um ponto que você não aguenta mais ter que acordar cedo para sair, para conhecer os lugares, e vai dormir tarde, exausto. Eu sei que a gente pode orar enquanto anda, eu sei que a gente pode orar enquanto dirige, eu sei que a gente pode orar enquanto conversa, enquanto come, enquanto bebe. Contudo, nada suplanta a solitude. E você, portanto, se fechar para o contato com o mundo, a fim de ter comunhão com esse ser dulcíssimo chamado Pai.
ore ao seu pai. Você consegue imaginar o que representa para o regenerado, para o verdadeiro filho de Deus, um exercício espiritual como esse? Abrir a porta, fechá-la, a fim de estar em contato íntimo com o ser mais magnífico que existe, majestoso, santíssimo, que mais ama aquele que o procura. Porque não tem ninguém mais. Quando você fecha essa porta e vai estar em contato com Deus, não tem amor de mãe, não tem amor de pai, não tem amor de filho, não tem amor de marido, não tem amor de mulher, que possa suplantar. Você está diante do ser que mais tem interesse pela sua vida, que mais se importa com você, que mais anela pela sua felicidade. Louvado seja o seu nome. Orarás ao Pai. Então ele fecha aquela porta dizendo o seguinte: agora eu estou indo para o momento da mais alta intimidade, eu não quero que ninguém se meta nessa história. Sou eu e o meu Salvador, eu e o meu Deus. Eu com as minhas angústias, com os meus pecados, com as minhas tentações, com as minhas propensões à raiva de mandar as pessoas para o inferno. Eu com medo de escandalizar o meu Deus, com medo de ser severo, com medo de me tornar cínico e amargo, e vou para a comunhão com aquele que com doçura ouve a minha triste súplica e humilde confissão. Louvado seja o teu nome. Orarás, portanto, ao Pai. Ore ao seu Pai, que está em secreto. Ele está dizendo o seguinte: não é que você vai sentir a presença do Pai sempre. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: quer você sinta, quer você não sinta, o Pai vai estar em secreto. É impossível o Pai não se dedicar, não se concentrar, não parar para ouvir a súplica daquele que o procura em nome de Jesus Cristo. E você então ore ao Pai que está em secreto. Está em secreto. Meu Deus, que promessa. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. O seu Pai que vem em secreto, ele está e vê. Você consegue conceber uma coisa como essa? Ele vê. Ele vê a sua conta bancária vazia. Ele vê aquele boleto na mesa da sua sala que você não pode pagar. Ele vê o novo fio de cabelo branco que apareceu na sua cabeça. Ele vê a sua dificuldade de manter a harmonia do lar. Ele vê você em meio àquelas angústias incompartilháveis, em meio a uma solidão pavorosa por quase não encontrar interlocução na vida. Ele o vê. Coisa maravilhosa. O seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Qual é a recompensa? Ele vai dizer: eis-me aqui. Qual é a recompensa? Do quarto se encher da sua glória. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um sermão. Eu morava num apartamento muito apertado e uma amiga psicanalista me ofereceu o consultório dela para eu usar no domingo, pela manhã. Na época não tinha culto de manhã aqui na nossa igreja, então eu me preparava para o culto das 4 horas da tarde. Nós começamos a igreja com cultos de 4 às 6. Aliás, um milagre a existência dessa igreja. Você plantar uma igreja às 4 horas da tarde, sem ar-condicionado, num templo alugado. O culto tinha que terminar às 6 horas, porque a igreja que havia alugado o espaço já estava ali na porta, pronta para entrar. É uma história longa, um dia eu vou contar isso num livro. Sabe? E eu me recordo que enquanto eu estava ali naquele consultório, preparando o meu sermão e orando, eu vi o lugar se encher da glória de Deus. A presença nítida do Criador, enchendo o espaço com seu amor maravilhoso. É a recompensa. Ele vai ouvir a sua oração, vai atender a sua súplica, a recompensa. E orando, essa declaração espetacular: não usem de vãs repetições, como os gentios. Então, você tem a oração
guiada pelo Evangelho, a oração cristã e a oração pagã. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque nem toda oração honra a Deus. É fruto de um correto entendimento sobre o ser e o caráter de Deus. Então o Senhor Jesus chama os seus discípulos para olharem para os pagãos, porque o fenômeno da religião é universal. Os seres humanos são construtores de altares. E o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e diz o seguinte: observem o gentio orando. É interessante isso. Olha que coisa interessante. Numa mesma mensagem, ele fala sobre duas orações que representam uma afronta a Deus. De um lado, ele fala da oração conduzida por alguém que está de posse da revelação. Essa pessoa conhece a revelação e ela sabe que o nome de Deus é Jeová. Ela conhece a Bíblia. E ela é encontrada no templo fazendo o que ela não faz em casa. Uma longa e elaborada e piegas e insuportável oração em público. Porque tudo o que ela quer é através da prática religiosa, num contexto de uma cultura eivada de religião, é contar com a estima daqueles que a veem praticando exercícios religiosos. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: isso é uma afronta, você está usando a Deus. E é claro que isso pode se aplicar a muitas outras áreas das nossas vidas. Agora, quando nós chegamos nesse verso 7, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para os pecados da religiosidade pagã. Então, notem bem, amigos queridos, membros da Igreja Presbiteriana da Barra e irmãos que estão nos acompanhando do país inteiro. Entenda uma coisa: existem os pecados da religião revelada. Homens e mulheres, portanto, que conhecem esse livro, que frequentam instituições religiosas que supostamente levam este livro a sério e que estão expostos às tentações que são inerentes a este mundo. E o Senhor Jesus aponta para uma delas. Me perdoe se eu estou sendo repetitivo. Uma tentação é essa, de você usar a religião para se promover. Só que existe a oração pagã. A prática da oração que é conduzida sem aquela luz projetada pelo Evangelho. E aí o Senhor Jesus chama os seus discípulos para observarem os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel, que não têm o DNA de Abraão. Os gentios são aqueles que se relacionam com Deus sem a luz, repito, da verdade. Os gentios. E o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e diz o seguinte: quando vocês orarem, não imitem os gentios. É interessante o que ele está dizendo. É como se ele falasse o seguinte: cuidado com a espiritualidade batista, cuidado com a espiritualidade presbiteriana, cuidado com a espiritualidade pentecostal. Cuidado com o que essa gente faz. Cuidado com as instituições religiosas, por mais que elas usem a palavra de Deus e tenham a Bíblia como referência. Cuidado, que tudo isso pode se degenerar. Os maiores inimigos da verdade sempre são os de dentro. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos são chamados para olhar para o lado de fora, para aqueles que se relacionam com Deus sem Bíblia. E o
que o Senhor Jesus tem a dizer? Observe como que essas pessoas se relacionam com Deus a partir de um entendimento do ser e dos atributos de Deus, que faz com que elas se relacionem com um Deus que corresponde ao exato oposto do Deus que eu estou revelando a vocês. E o Senhor Jesus revela um sintoma de uma espiritualidade adoecida. E adoecida por não conhecer a verdade. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então lá estão aqueles homens, aquelas mulheres fazendo longas e intermináveis orações. E por que o fazem? Não por estarem encantados com Deus, não por amarem a Deus, não por terem a tentação de, se possível fosse, não fazerem outra coisa na vida que não fosse meditar e estudar a Bíblia e buscar a presença de Deus. Para o que o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos era aquela visão de um Deus mais parecido com a figura bíblica do diabo e que levava aquelas pessoas a fazerem longas orações por julgarem que somente assim chamariam a atenção do Criador, o comoveriam, o levariam, portanto, a se importar com elas. Eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que Jesus está basicamente dizendo é o seguinte: quando você for orar, saiba que a sua súplica, entenda que a sua súplica não está sendo dirigida ao diabo, e sim a um Pai mais interessado em os abençoar do que vocês em receber a bênção. E ele termina dizendo: não sejam, portanto, como eles. Esse portanto é primordial para o entendimento da verdade. Não sejam, portanto, como eles. Portanto, porque eu estou lhes apresentando uma espécie de Deus que deve levá-los a entender que mesmo a oração curta é ouvida, mesmo a oração não articulada, aquela que só foi feita com o coração. Vocês não têm que ter a vida de oração de Calvino, de Lutero, de Hudson Taylor, de David Brainerd, a fim de serem ouvidos por Deus. Não julguem que para vocês serem ouvidos, que a oração tem que durar 1, 2 horas e ser feita em meio a jejuns e também não pensem que é pelo nível da emoção experimentada na oração é que vocês terão a sua súplica ouvida. Deus é capaz de ouvi-los mesmo quando o coração não está funcionando bem. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover os céus. Não sejam, portanto, como eles. Aí a bomba atômica. Porque o pai de vocês, aqui nós estamos diante da verdadeira eclesiologia. O que nos une uns aos outros, a nós cristãos? Por que numa pandemia como essa nós não devemos deixar um irmão nosso na fé passar necessidade? Porque o Criador os ama tal como um pai ama um filho. É o pai de vocês. Aí está a igreja. O que é a igreja? É a comunidade dos irmãos. É a comunidade daqueles que se relacionam com o Pai através de Jesus Cristo. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Às vezes eu estou encontrando uma dificuldade de pregar nessa nova Bíblia, porque essa passagem, imagina, 36 anos pregando sobre ela na versão revista e atualizada. E agora eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Então, às vezes, eu vou ler o versículo, é a coisa mais curiosa. Eu vou ler o versículo, mas
como eu já tenho ele decorado na versão antiga, ocorre uma confusão mental, porque eu estou lendo uma coisa diferente, em parte, daquilo que eu tenho na minha memória. Então, vamos lá. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, Deus gosta de ser chamado de Pai, sabe o que vocês precisam. Meu Deus! Ou seja, vocês, quando oram, não estão passando informação nova para Deus, que Deus não saiba. Vocês não estão despertando o interesse de Deus pelas suas vidas. Ele sabe o que vocês precisam, e sabe não por ser onisciente apenas. Ele sabe por causa desse amor meticuloso, pela fixação dos seus afetos na sua vida. Ele sabe o que vocês precisam, porque ele tem interesse pelo seu bem-estar. Isso é uma característica basilar do verdadeiro amor, o desejo de promover a vida do objeto desse afeto. E que leva, portanto, ao interesse pelo seu, não apenas pelo seu bem-estar, mas das suas reais necessidades. O Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, por que a gente deve orar? Bom, a gente deve orar porque Ele decretou que fosse assim. Porque Ele tem prazer em ouvir a nossa súplica. Porque o desejo adiado, o problema de solução humana impossível, nos aproximam dele. E ali, então, nós encontramos na vida o que não é possível encontrar em nenhum outro lugar. É incrível. Se nós acreditássemos nisso, nós gastaríamos muito menos dinheiro com cinema, com teatro, com viagem, e muito menos energia com guerras, revoluções, inveja. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que você pode encontrar o céu dentro de casa. Encontrar o Pai, porta fechada. E a maravilha. Você imagine o que representa para uma família quando aquela porta é aberta. É isso que eu quero ser. É que após aquele momento, ao abrir a porta, a minha família receba de volta alguém com o seu ser impregnado do perfume de Cristo. Receba o próprio Cristo. Esse é um dos motivos pelos quais nós buscamos o Pai. Nós fechamos a porta para poder abri-la novamente, a fim de, através das nossas pobres vidas, revelar o Pai e fazer com que pessoas sintam o que nós sentimos, passem a desejar o que mais desejamos na vida, que é a comunhão em solitude com o Criador. Então, o que você está esperando? Comece hoje, comece agora. Talvez o seu coração esteja exprimido, e o Espírito Santo está trabalhando agora aí na sua casa. Tem alguns membros da igreja, alguns amigos do Brasil, que estão me vindo agora à memória. Fico pensando na família do Tony e da Kátia, Tony, presbítero da igreja. Fico pensando nos irmãos lá de Teresópolis, o Daniel, André. Meu Deus do céu, aquela família toda preciosa. E tantos outros. E você talvez esteja dizendo agora, meu Deus, não vejo a hora de terminar essa pregação, encontrar um espaço no meu tempo para ficar em comunhão com meu Deus. Agora, deixa eu te dar uma dica aqui dos crentes mais experimentados do passado, como o Martin Lloyd Jones, por exemplo. O que eles costumavam observar é que Apocalipse 3:20 é uma realidade. Eis que estou à porta e bato.
Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, o que essa gente observava? Que Jesus bate a porta do coração. E das formas mais diferentes e nos mais diversos momentos e ocasiões da nossa vida e horários do nosso dia. Bate a porta, querendo ter acesso à nossa vida, querendo comunicar luz, verdade, doçura, paz que excede todo entendimento. Qual é o conselho que essa gente dá? É que quando esse desejo se manifestar, que você atenda imediatamente o chamado, porque pode ser que aquele desejo que dominou seu espírito de manhã, aquela saudade de Jesus, aquela vontade de estar em comunhão com o Pai, à tarde, desapareça. Então você raciocina assim: deixa eu então terminar de lavar essa louça, deixa eu acabar de lavar de passar essa roupa, ou de regar o jardim, sei lá, sabe? Deixa eu acabar de me dedicar a essa tarefa, responder esses e-mails, que aí logo depois então eu vou orar. E muitas vezes o que acontece é daquela doce pressão exercida de momento, simplesmente desaparecer. Então, bateu o desejo de orar, ore imediatamente. E procure encontrar aquele hábito de oração que melhor se adapta às suas condições psicológicas, à sua saúde, à sua constituição física, sim, ao seu temperamento. Tudo isso, por exemplo, você não tem que necessariamente orar de joelhos, passar 1 hora de joelhos. Por que a oração com você sentado numa poltrona com a Bíblia aberta tem menos eficácia do que a oração feita de joelhos? Se você tiver que ajoelhar como expressão de uma completa dependência, eu já me vivi situações de eu desmontar, de eu cair de joelhos porque o problema era tão dramático a ponto de eu desmoronar. E cair de joelhos como uma expressão de total dependência de Deus. Mas eu sou uma pessoa que ora muito pouco de joelho. E amo orar sentado com a minha Bíblia aberta e também orar andando. Se eu identifico um lugar silencioso, lá onde eu moro, por exemplo, tem muito mato e ruas vazias, mas eu pratico mais extensamente há mais de 30 anos, sabe? A arte de orar andando. Me abstraio de tudo. E parece que quando eu ando, a minha cabeça funciona melhor. Olha, essas manifestações que eu faço, sabe? E essa semana vai ter uma. Peço sua oração. Vou abrir aqui, alguns vão dizer, esse cara é maluco. Mas muitas dessas manifestações foram concebidas durante esse exercício espiritual de orar andando. Sabe? Então, e aí vem aquela imagem. Eu não chamaria de uma visão, mas alguma imagem que fica fixada. Eu sou presbiteriano não tem visão, né? Então a gente tem, assim, vamos dizer, a gente experimenta um enlevo espiritual, a gente passa a raciocinar melhor. Aí vem aquela imagem na minha mente, e ali eu entendo o que eu devo fazer a fim de manifestar o que eu considero a vontade de Deus, a fim de defender a causa da justiça e do direito. Portanto, o momento é dificílimo, pressão de todos os lados, pressão sobre sua vida, sobre a minha vida. Eu sei que o que consola é que tudo isso é bastante democrático, embora nem tanto, porque quem menos tem está sofrendo muito mais. Agora, em meio a tudo isso, nós temos esse recurso de abrir a porta, entrar no quarto, fechar a porta, meu Deus, a fim de ter contato com a delícia da nossa alma, o Pai. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, te agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa passagem, Senhor, é uma apologética. Porque é tudo tão belo,
que mesmo na ausência de provas manuscritológicas, arqueológicas, da credibilidade da Bíblia, somos levados a crer que ela é palavra de Deus, palavra tua, Senhor, devido à sua beleza. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos preserve dos pecados da religião revelada e dos pecados da religião não revelada. Não queremos orar como os fariseus hipócritas e não queremos orar como os pagãos que se relacionam contigo como se o Senhor fosse o diabo. Dá-nos vida de oração, Senhor. Ó Deus, que possamos obter na sua presença aquilo que não é possível encontrar em nenhum outro lugar e que o saibamos, Senhor. E que a partir de hoje usemos dessa quarentena para transformá-la num retiro espiritual. Que saiamos dela muito mais íntimos do Senhor nosso Deus. E que nesses dias de comunhão contigo, em solitude, em meio a muita leitura das Sagradas Escrituras, que o Senhor reordene a nossa vida mental. Comunique paz ao nosso espírito turbado, Senhor. E nos faça respirar o ar celestial. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados.